Senhoras e senhores, hoje recebendo um cara incrível. Tiaguinho, quanto tempo, velho? Prazer, rapaz, te rever. Thiago Santé, comunicador e jornalista. Eu gostei. Comunicador e jornalista. Tiaguinho, aqui é diferentão. Você viu que eu nem falei o nome do podcast. Não falou? E qual porque é o nome o do podcast? o que interessa é o Thiago Santé, cara. Thiago Santé. Cara, qual país que você visitou e você falou assim, pô, gostaria de morar aqui? África do Sul. África do Sul, cara. Pela Conta cultura, mais sobre isso. eu acho que pela cultura, mas também as paisagens. Ele, inclusive, boa parte da África do Sul lembra alguns lugares do Brasil, mas com um tamanho de beleza maior. E é um lugar barato, com paisagens incríveis. Então, eu quase fui morar lá, né? Teve uma época que eu tava muito afim de aprender o inglês, e aí já tinha uma amiga minha que morava lá, ela fazia um projeto que se chama Jocum, né, que é um trabalho voluntário, religioso. E aí eu procurei saber como é que funcionava e logo veio a pandemia. Então isso aí atrapalhou um pouquinho, mas enquanto eu ficasse por lá nesse um ano morando lá, eu aprenderia o inglês e ajudaria em alguns projetos dentro da Jocum, que atende ali várias comunidades. Então ficou ali no quase essa vontade de morar na África do Sul. África do Sul. Quando foi isso, cara? 2019, que foi um pouco antes ali da pandemia. Quando eu fiz essa viagem, eu voltei com essa perspectiva, com essa vontade, mas não deu certo. O Tiaguinho, então, quase foi morar na África do Sul. Então, lá a língua é inglês. É inglês. É inglês. Lá eles falam, na verdade, eles têm a língua oficial deles lá, né? Mas são mais 12 dialetos. E o inglês porque eles foram colônia britânica, então eles têm o inglês como língua oficial, mas eles têm várias línguas ali, 3 línguas que eles falam, porque a África do Sul, especificamente, eles tinham várias... Como é que fala a palavra? Como se fosse... Não é dos índios, tem uns grupos étnicos, então na África do Sul tinha isso também. Então tinham várias línguas e fora essas línguas tinham os dialetos. E aí esses dialetos são muito engraçados. Tem um dialeto que eu ouvia muito quando eu tava lá, que é como se ele estivesse estralando na fala. Total, então é muito bacana. engraçado. Mas o inglês eles entendem muito, só que é aquele inglês muito mais difícil. Sabe aquele britânico um pouco mais difícil de entender? É mais ou menos esse inglês que eles têm, que eles falam lá. É o mais polido. É um inglês mais pesado, um pouco mais difícil. Cara, e na África... O que mais parece com o Brasil lá na África do Sul? A cidade do Cabo, ela lembra um pouco o Rio de Janeiro ali, sabe aquela atmosfera do Rio de Janeiro, dos morros, das montanhas ali, da Pedra, da Gávea. Então tem alguns lugares ali, lá tem a Table, né? Table Mountain é uma das 7 maravilhas do mundo naturais, né? Junto com outros 6, que inclusive o Brasil, junto com a Argentina, tem as Cataratas do Iguaçu. Então lá tem a Table Mountain e tem montanha por todos os lugares, especificamente na cidade do Cabo, que é Cape Town. Então lembra muito o Rio de Janeiro, mas com uma beleza mais atiçada. Tiaguinho, você é um livro ambulante, cara. Estamos vivendo. Eu tô encantado, velho. Eu tô encantado e confesso, puta de emocionado, velho. Tu é um cara diferenciado. E eu faço votos que você, jovem, procura conectar com o Thiago Santé, cara. É um network que vai abrir muito a tua mente, principalmente você que tá aí depressivo, sem saber o que fazer da vida, cara. Esse nosso encontro hoje aqui, cara, confesso a você que mexeu muito comigo. Obrigado por aceitar. Você passou por quantos países durante essa temporada aí de loucura de viagem, cara? Não foram muitos países não, cara, mas eu acho que os países que eu escolhi sempre foram países, como eu te falei, que foca na cultura, de ter uma vivência realmente, ter um tempo maior, tá. Tipo de 15 dias pra cima. Mas até hoje a África do Sul, aí eu fui pra Tailândia, né? Da Tailândia eu fui até o Laos, e aí voltei ali passando ali pela Alemanha e também pela Áustria. Deixa eu ver se tem mais algum outro país aqui, se eu me lembro da minha cabeça. Foram esses, mais especificamente foi continente africano, asiático e um pouco ali 2 países da Europa. Tá muito recente, né? Não tem muito tempo que eu comecei a viajar de forma internacional. Eu fazia muita viagem aqui no Brasil mesmo. E aí agora eu abri os campos pro mundo todo. Uau! Galera, o Thiaguinho Santé, ele é um cara que faz rádio
de um formato, ele se reinventou e muitos hoje estão tentando fazer semelhante a maneira como o Thiago Santé faz. É o famoso rádio nômade digital, porque ele tem essa flexibilidade de fazer de qualquer lugar. Fala disso, Thiaguinho. Então, eu acho que o nomadismo já começou já tem um tempo por algumas profissões, né? Já era possível com a internet, a pessoa pega ali o notebook, o computador dele e saía pelo mundo, não só no Brasil. Isso já existe há um bom tempo. Mas para o rádio, para a comunicação especificamente, havia algumas dificuldades, né? Técnica, equipamento, a internet, por mais que ela já chegou num nível antes, né? Havia chegado num nível muito bom, ainda não era possível fazer uma transmissão sem corte, sem problema, sem desconexão. Então, para o rádio era complicado, né? Mas eu já vim estudando sobre isso, acompanhando a galera de fora, da Europa, dos Estados Unidos, para entender se já era possível. E já havia batido no meu coração essa vontade, sabe, de sair no mundo. Mas eu falei, cara, mas o que eu vou fazer? Eu até pensei, será que se eu fizer uma transição de carreira, ir para uma outra profissão, para fazer alguma coisa que me possibilitasse viajar mais? Porque enquanto CLT, enquanto profissional de qualquer área, geralmente você tem ali uma viagem por ano, 2 viagens no máximo, se você não for uma pessoa rica, e mesmo sendo uma pessoa que vai ganhar, porque você tem horários para cumprir, dias para cumprir. E aí eu vinha com esse desejo no meu coração. E aí, o que eu preciso fazer? Como é que eu vou fazer para poder quebrar tudo isso, para poder fazer o que eu amo, mas também junto com as viagens, que é uma oportunidade incrível. E aí, nessa de pesquisa daqui, pesquisa de lá, eu vi que era possível. Eu falei, cara, agora eu preciso comprar os equipamentos para eu mesmo colocar em prática, testar, provar, porque os colegas e os donos de emissoras, eles falam, não, isso não é possível, isso é impossível, sempre eu recebia não. Aí eu comprei meus equipamentos e comecei a testar e ver que era possível. Aí surgiu a primeira rádio, uma rádio que eu ainda estava em Brasília, essa rádio é a Hot 107 que eu tô até hoje, de São Paulo, já tem mais de 2 anos que eu faço para eles. E aí eles falaram, ó, a gente tá com uma vaga aqui, é pro remoto, qual é o seu valor e tal. E aí a primeira vez a gente fez um valor ali, eles não aceitaram, e aí ficou um bom tempo, e falou, vamos fazer um teste. Aí entrou no ar, e foi dali que começou tudo, cara. Aí, a partir dali, eu fui aperfeiçoando algumas coisas que eu acho que eu precisava aperfeiçoar para fazer redondo, porque não necessariamente eu precisava só colocar no ar, eu também precisava fazer a minha melhor entrega no mesmo nível de quando você está dentro de um estúdio apresentando ali ao vivo. Então, eu fui melhorando, aperfeiçoando e também estudando para poder chegar ao nível que hoje é o que eu faço de entrega. Então, nessa, eu consegui chegar hoje no nível que eu consigo fazer uma entrega perfeita, sem cortes, sem problemas, com backups de tudo que eu preciso para caso se a energia acabar, eu tenho powerbanks, se a internet acabar, eu tenho Starlink. Então, todas as possibilidades para o dono falar assim, não é possível. Eu falo, é possível. Ó, isso aqui. E aí foi onde eu comecei a fazer as primeiras viagens, porque nesse primeiro momento eu fazia de casa mesmo, né, as transmissões, usando a minha banda larga. E eu comecei esse ano especificamente a sair aí pelo Brasil, já foram mais de 11 viagens que eu fiz aí ao longo desse ano. E bacana. Olha só. O Thiaguinho, ele faz esse rádio remoto, pessoal, de qualquer lugar, no meio da floresta, ele instala lá o seu setup e faz as transmissões. Exatamente. Muito legal isso. Thiaguinho, quando você era moleque, cara, quando você percebeu o mundo, qual foi o seu primeiro sonho? Você pensou assim, pô, eu quero ser isso quando eu crescer? Então, eu já tinha essa vontade por ser comunicador. E aí juntos também veio essa vontade de querer conhecer o mundo. Mas eu não sabia que em algum momento isso me conectaria a juntar esses dois universos, né? Mas primeiro sonho, quando você, sabe o primeiro sonho? Sempre jogar bola, fazer alguma coisa assim, o estalo ali, comunicador? Ser apresentador. Caralho. Apresentador de TV especificamente. Eu acho que o rádio veio depois da TV. As pessoas geralmente costumam falar que veio o sonho do rádio e aí a televisão veio conectada. Mas eu assistia muito Faustão. Eu nunca me esqueço que eu acompanhava muito Fausto Silva e aí eu pegava o pente da minha mãe e ficava ali fazendo como se eu estivesse apresentando. E aí o rádio veio quando eu ia pro colégio, pra casa dos meus avós, dentro do ônibus. Eu não sei se você lembra que por muitos anos a Rápido Araguaia tinha, né? Tinha uma emissora lá que era exclusiva, né? Que era a Terra FM,
inicialmente, e na sequência, depois de um tempo, eles mudaram para 99,5 e aí depois terminaram o projeto. E aí foi quando eu comecei também, através da Rápido Araguaia, essa vontade para fazer rádio também, mas meu primeiro start, quero fazer algo, foi através do Fausto Silva, através da televisão. Cara, Fausto Silva. Que veio do rádio, né? Todo mundo, eu acho que o Brasil assistiu o Faustão na TV Globo. Mas muito antes disso era o Perdidos da Noite, outros projetos dele. Perdidos. Ele sempre falava desses recortes. Ele começou na Band. E antes começou no rádio, né? E antes começou no rádio e, de uma certa forma, ele inspirou muita gente. Fausto Silva, cara. Você é um desses. Foi uma abertura, né? Eu acho que foi uma abertura para eu gostar da comunicação, e aí o rádio veio e me fortaleceu essa paixão, esse amor. E a Interativa, que hoje é a rádio que eu voltei depois de um tempo, era a rádio que eu sonhava quando eu era adolescente. É muito louco isso, mas depois da Rápido Araguaia, eu ouvia muito, porque a gente era meio que obrigado a ouvir, então independente do estilo, você ouvia ali o que tocava na rádio, era muito mais popular e sertanejo, mas eu sempre fui aquele cara que gostava mais do pop, do rock. E aí quando eu descobri a Interativa, falei, essa rádio que eu quero trabalhar um dia, meu sonho. Segura aí. Rádio Terra FM. Pro goiano, eu acho que foi um divisor. Porque eles enxergaram uma oportunidade e meio que fizeram um contrato de exclusividade. Sim. E isso é empreendedorismo. Claro. É Total. tipo, eu quero a minha rádio na mente dos goianos. Onde eles estão? Dentro dos ônibus. E aí fecharam um contrato. Eu achei aquilo genial na construção da marca Terra FM, cara. E parabéns pra Rádio Terra. Sim. Por ter enxergado, e muitos jovens se inspiraram. Muitos jovens começaram na comunicação a partir daquela ação da Rádio Terra dentro dos ônibus. Cara, tu é de onde, velho? Sou goiano, né? Nasci em Goiânia, mas eu cresci em Aparecida de Goiânia, uma região ali que fica próximo ao Terminal do Cruzeiro, Buriti Shopping, chamado Estrela do Sul, uma região muito grande ali que até alguns anos atrás, ela era quase que uma ilha. E aí hoje realmente o bairro foi aberto para ter conexão com outros bairros e se conectar ao anel viário, mas eu cresci em Goiânia e Aparecida, que é onde tá toda a minha família. Nasceu na região ali? Nasci em Goiânia. Você nasceu em Goiânia e cresci em Aparecida de Goiânia, entre Aparecida e Goiânia. Molequinho ali, cara, correndo ali em Aparecida. Cresci em Aparecida, eu peguei a melhor época, eu acho que dos anos 2000 ali, nostálgico, de golzinho, de brincadeira na rua, de todas as coisas que provavelmente você também viveu e que hoje os adultos ali que tem de 30, 40 anos vivem essa nostalgia, né? Cara, tu é um cara felizão, velho, fala disso. Eu acho que a felicidade... Cara, eu não julgo as pessoas e falo assim, tal pessoa tá numa depressão, tá entrando num momento, porque cada um tem um formato de vida, reflexões, vivências, coisas que incentivaram ou desincentivaram elas, então eu não posso julgar. Mas eu cresci num lar que não foi fácil, no sentido de questões financeiras, mas que sempre foi muito alegre. Minha mãe nunca deixou... essa chama da alegria, do amor, faltar dentro de casa. Então, tudo isso foi muito forte dentro da minha casa e, ao mesmo tempo, eu sempre busquei, cara, ver as coisas boas da vida, sabe? Mesmo quando eu tava num momento difícil, seja pessoal, profissional, na minha construção ali de criança, adolescente, eu sempre tentava buscar ver as coisas boas não só em mim, mas também nas pessoas. E até hoje eu acho que eu tento viver dessa forma, mesmo quando alguém faz algo que me chateia, que faz algo que acaba acabando com um pouco da minha paz, mas passa alguns minutos ali, alguns segundos, eu falo, cara, a vida é só uma, eu preciso perdoar essa pessoa, eu preciso, através do meu exemplo, demonstrar de outra forma e não continuar um ciclo, que é o ciclo da maldade, da ruindade que a pessoa já fez e eu vou recopiar para que ela continue fazendo em outras pessoas. Eu acho que a gente só quebra o mal com o bem, mesmo que na insistência. Então, a felicidade, eu acho que ela é você ser o que você é, e se você não é o que você construiu, você fazer o quebra para que esse ciclo se torne de felicidade. Como é que é a tua relação com a tua mãe?
Ah, cara, eu acho que é incrível. Minha mãe é minha parceira, minha amiga. Ela não é aquela mãe que, tipo, ficava o tempo todo falando eu te amo. E eu acho que boa parte dos filhos das antigas não eram, né? Porque vinham de uma construção dos avós, que também já não eram pais de dizer eu te amo o tempo todo, mas eu acho que nas coisas que ela fazia, sabe? No que ela proporcionava tanto pra mim quanto pro meu irmão, ela já demonstrava isso de uma forma muito gigante, né? Então, o amor, a minha mãe é o meu amor, é o amor da minha vida. Bacana, cara. Em Goiânia, qual o comunicador que mais te inspirou? Então, Rádio, TV? no rádio, como eu te falei que foi na Terra FM que eu comecei a despertar essa vontade, esse sonho, o Nilson Ribeiro. O Nilson Ribeiro foi o cara que eu ouvia e falava, caraca, e começava a imitar. Então, tipo assim, eu Nilson. ouvia ele, eu nunca me esqueço que ele trabalhava no horário da noite por muito tempo, eu não sei se você lembra, ele fazia aquele horário da noite ali, era um horário um pouco mais romântico, que era, eu não lembro se era 7 da noite, se era 8 da noite, e ia até ali o final da noite ali. E foi o Nilson Ribeiro que abriu essas portas através da Terra FM para eu começar a fazer as minhas imitações. Você começou a entender o formato ali. Exatamente, do rádio. E aí, através da Interativa do Rádio Jovem, foram os profissionais ali da Interativa que eu falei, caraca, eu quero realmente viver disso, quero fazer isso, quero me comunicar com aquela alegria, daquela forma esperta, ágil, com pensamento rápido. Você tem algum problema em falar o nome? Não tenho dos caras da Interativa que você começou a... Foi uma soma, não foi um especificamente, mas o Banana, Junão, né, que Deus o tenha, o Henrique Augusto, Suzy, que eu não sei se você lembra dela, que hoje está nos Estados Unidos, Suzy. Casou com um americano, tem os filhos dela lá e está nos Estados Unidos, e eu acho que o próprio José Luiz, né? Então foi essa turma ali das antigas que eu ouvia muito. Eu acho que o Banana foi inclusive um dos caras que me ajudou muito ali, então eu tenho um carinho muito grande por ele, uma gratidão. O Junão também era um cara que me incentivava muito, eu nunca me esqueço que ele falava, cara, vai pro interior. Eu acho que se você for pro interior, você vai ter uma baita escola. E foi dito certo, cara. Porque eu poderia ter tido uma oportunidade inicial dentro de Goiânia mesmo, e essa oportunidade ter queimado ali o meu início no rádio. Porque a gente não está preparado, não tem experiência, e quando você entra no ar sem essa experiência, você pode se queimar ou pode falar, pô, ele é ruim, ele não é bom, ele não vai conseguir fluir dentro do rádio, e as portas se fecharem. Quando você vai pro interior, você tem a oportunidade de errar mais. Não que você vá com essa intenção, mas a própria emissora e os profissionais e o ouvinte em si, ele tá aberto a isso, sabe? E dentro de uma capital, não, a capital ela exige mais, eles estão brigando pela audiência, tem um Ibope. No interior, no máximo, você tem 1, 2 rádios, uma comercial e uma comunitária, e elas não têm ali uma medição de Ibope, não tem toda essa briga comercial, e você consegue tentar imprimir ali mais a sua identidade para se moldar. Então eu acho que isso foi muito, muito importante para mim, e esses profissionais me ajudaram muito. O Henrique na parte da comunicação, mas mais do que isso na parte de coordenação, porque ele foi coordenador, então eu via muito isso nele. Então todos esses profissionais foram ali um grande incentivo para mim, e depois ter conseguido trabalhar com eles, para mim foi incrível. Bacana, cara. Galera, atacado e varejo no Atacadão Flamboyant, Jardim Goiás, pertinho do Flamboyant. Você tem as melhores opções, tem açougue, padaria, hortifruti, atendimento personalizado. Lá você fala direto com os gerentes do Atacadão. Atacadão Flamboyant, lugar de comprar barato. Se você quer comprar barato de verdade, vai lá. É mais barato do que no Azulzão, que fica na frente lá. Pronto. No Azulzão, muito mais barato. Pô. Com certeza. Aí sim, Thiaguinho, aí sim, cara, aí sim. Muito legal ter você aqui, velho. Eu tô hoje num dia de realização, velho. Tô num dia de realização. Esse cara é incrível. Esse cara é incrível. A galera não deve tá assim, por que você tá tão emocionado diante do Thiago Santé, galera? Esse cara pra mim é um cara espetacular. Pô, gratidão, cara. Thiaguinho, você sabe que você também é um cara especial. Cara, muito bom, velho. Passaria o dia inteiro batendo esse papo com você aqui. Mas vamos lá. Eu vi que lá nos seus status, o seu Instagram pra galera aí te seguir, fala aí o seu Instagram. É Thiago com H, Santé, S-A-N-T-E, Thiago Santé. E aí tem o meu TikTok também, TH Santé. TikTok foi nos últimos anos ali que eu viralizei, mostrando um pouco dos meus bastidores. Então, para quem gosta de acompanhar bastidor, alguns conteúdos antigos, um pouco do rádio remoto, então, eu gosto muito lá.
Então vamos lá. Bem, aqui é tranquilo, cara. Tiaguinho, se você colocar Tiaguinho Santé, lá vai sair. Vai, Tiaguinho Santé, Thiago Santé. Com TH. Isso, ou TH Santé, que é no TikTok. No Instagram é Thiago Santé e no TikTok é TH Santé. Muito fácil. Você que é um cara jovem, ou independente da sua idade, quer começar na comunicação, fosse você, eu entraria nas redes sociais do Santé e buscaria uma conexão com ele e uma mentoria sobre como começar no rádio e no digital. Eu faria isso. Você que é jovem, que sempre está aí me seguindo e tem o interesse em começar no rádio, se eu fosse te dar uma dica, eu começaria com a mentoria com o Thiago Santé. Na moral, eu nem sei se ele tem essa mentoria, mas eu me ofereceria como um cobaia para aprender o passo a passo como começar no rádio. Então fica a dica aí, segue o Thiaguinho Santé. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Thiago. Pô, que da hora. Cara, qual a tua relação com a leitura, velho? Eu vi que você comunica muito bem. Fala disso aí, relação do Thiaguinho com a leitura. Total, cara. E eu costumo falar que os professores que eu tive, principalmente do Liceu de Goiânia, ali próximo ao antigo Banana Shopping, Avenida Araguaia, foram essenciais para o profissional que eu me tornei. E a leitura foi muito importante porque eu acho que você precisa de repertório, né? Quando você não tem repertório, você abre o microfone e você fala baboseira. Quando você tem repertório, seja de leituras, de histórias, de um romance, de histórias contemporâneas, de histórias do Brasil, do mundo. Quando você tem também um hábito de leitura de um jornal, de gibi, isso tudo vai formando o seu caráter, a sua identidade, ao mesmo tempo o seu repertório. Então a leitura, ela tem assim um papel crucial na minha comunicação, no que eu me tornei hoje, e ainda assim eu acho que falta muito, né? Eu ainda estou numa construção diária. Eu acho que quem acha que já está pronto e quem acha que já sabe tudo ainda não sabe nada, né? Então a leitura foi muito essencial. E muito importante dizer também que não é fácil começar a leitura. Eu nunca me esqueço que na escola, as leituras do colégio em específico não me atraíam muito, né? Eram muito, aquele negócio muito didático. E para a molecada que está começando ali a ler, é um negócio ruim, né? Então eu costumo falar, busca livros que têm histórias, romances, como por exemplo o Harry Potter, né? Por mais que na época tinha um julgamento muito grande por não ser uma leitura de clássicos, mas eu falo pra galera que abriu a minha mente, abriu as portas para eu poder entrar nesse universo, para depois começar a ler alguns clássicos de livros famosos, de brasileiros que escreveram livros aqui. Eu comecei com Harry Potter, então eu falo pra galera, procura um livro que você goste, uma história, um romance, algo, porque depois disso vai abrir as portas para que você vá se aventurar por outros livros, por outros conteúdos, e a partir daí o mundo se torna pequeno, né? E outro detalhe também, eu acho que a leitura foi muito essencial para também eu querer ir conhecer o mundo, sabe? Quando você tá tão dentro dos livros e fala, cara, eu quero conhecer. Porque tem muitos livros que eu li que falavam de lugares, de pessoas, de ambientes, e eu falei, cara, um dia eu quero conhecer esses lugares. E pra mim era impossível, sabe? Quando eu falava assim, pô, será que um dia eu vou na Ásia? Será que um dia eu vou no continente africano? Por questões financeiras. E hoje eu me sinto um cara privilegiado que com o tempo eu fui conseguindo fazer isso se tornar possível. Então é isso. E aquele professor ou aquela professora que marcou o Thiaguinho lá no liceu? Professora Raquel, professora de artes. Professora Raquel, por onde você anda? Queremos você aqui. Professora Raquel, fala das particularidades dessa professora Raquel. É uma professora que incentivava muito eu acho que os nossos dons, né? Mesmo aquele dom que você achava que fosse o mais simples possível. Era uma pessoa que incentivava todos os alunos a encontrar sua vocação, a encontrar seu dom, a criatividade, a aula de arte que ela realmente lecionava não era uma aula de arte qualquer, era uma aula que você saía da caixa, que você saía do comum, e isso foi muito importante, eu acho que não só para me tornar o que eu me tornei, mas também para chegar outros colegas chegarem à profissão ou a outros patamares maiores. Então, eu acho que tem um papel crucial. Outros professores também,
como professora de geografia, professora de português, professora de matemática, que era a matéria que eu menos gostava, mas, cara, era uma professora tão incrível que eu considero que a professora Neia era uma das professoras mais legais e que eu gostava de ouvi-la, mesmo não gostando da matéria, matemática, química e física eram as matérias que eu mais odiava, mas a professora de matemática era tão incrível que fluía, sabe? Então ela também tem um papel assim muito importante. E o Liceu de Goiânia, se você deixar eu falar, foi muito importante também na minha formação do rádio, porque a primeira rádio que eu fiz foi dentro do Colégio Liceu de Goiânia. Eles tinham um projeto que eles tinham acabado de lançar, que era o Projeto Escola, e aí que eram 2 caixinhas que ficavam na hora do recreio. E aí a galera já sabia que eu tinha essa vontade, porque eu sempre estava fazendo imitação e brincando, como se fosse locutor. Que aí a primeira pessoa que eles pensaram o Thiago, vamos colocar ele para poder apresentar na rádio, vamos colocar ele para poder apresentar alguns eventos que tinham dentro do Liceu de Goiânia. Então, eles não sabem, mas a importância foi gigantesca para que desse o start para eu fazer o que eu amo hoje. Você sabe que a televisão brasileira está perdendo por não ter você como apresentador de algum tipo de programa. Eu não sei, cara. Eu acho que... Não sei se eu tenho o perfil para isso, mas sou muito feliz no rádio. Se algum dia houver essa possibilidade, quem sabe? Mas eu não coloco como algo que vai acontecer, eu quero muito. Acho que só se for de forma natural mesmo para eu entrar na televisão. Putz. Tiaguinho Santé, o TH, cara. Você fez um arregaço, uma desossa no Rádio Candango. Rádio Candango que eu falo em Brasília, pessoal. Cara, fala dessa sua transição, dessa sua loucura em Brasília, no Distrito Federal, cara. Como é que foi isso? Brasília veio através da Clube FM, né? É uma rádio que, eu não sei se você lembra, ela veio pra cá acho que 2 vezes. É um grupo ligado ao Diários Associados, que já teve vários emissoras aqui, fundada pelo Assis Chateaubriand, que era um cara que já era um empresário muito famoso, muito forte, muito rico, que tinha, como vários empresários, investimentos em todos os lugares. E ele tinha rádios e televisões que tinham para todo o Brasil. E quando ele faleceu, antes dele falecer, aliás, ele deixou toda a parte de comunicação dele para os funcionários. Todos os outros projetos e investimentos dele ficaram para a família, mas as rádios, as emissoras, tudo que era de comunicação, ele deixou para os funcionários e se tornou ali um grande conglomerado com o que se torna o nome Diários Associados, que são os condôminos, que são ali os funcionários que mais se destacaram, que foram migrando como donos. E aí, quando a Clube passou por aqui, eles, assim que o projeto estava para acabar aqui, eu saí, e aí eu ia ficar em alguma outra emissora, ia entrar em algum outro lugar, e o pessoal de Brasília sabia do meu trabalho e falou, cara, vem para cá. E aí foi aonde eu fui para Brasília e foi uma das melhores escolhas que eu tive, porque eu acho que o meu maior amadurecimento, por mais que eu tenha crescido muito aqui dentro de Goiânia, na própria Rádio Interativa, na Demais, em outros projetos que eu passei, mas foi lá em Brasília que eu realmente ganhei consistência, que eu arrisquei, que eu tive mais oportunidades, que eu fui dirigido, porque eu acho que você ser dirigido por profissionais e por outras pessoas que conhecem e detêm um conhecimento maior que você, isso é essencial. Eu acho que a pessoa que se prende e acha que sabe muito e não vou ouvir aquela pessoa, ela tá fadada ao fracasso. Então ter ido para a Clube FM Brasília, cara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei na externa e ter começado na externa para mim abriu um mundo de possibilidades de conhecer a cidade, de conhecer o Distrito Federal, de conhecer pessoas, de se conectar, de entender como as pessoas pensam, o que elas achavam dos profissionais, do rádio. E aí, a partir do momento que eu vivi tudo isso, que eu conheci ali das andanças dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília, quando eu vou pro rádio, quando eu vou pro ar lá na Clube, que eu saio da externa, eu já vou com uma bagagem bem construída, uma forma de comunicar com as pessoas, de se conectar com os ouvintes, que eu acho que você precisa entender como você vai se conectar com o seu público, né? Isso foi muito importante. Existe até acho que existe um pouco desse preconceito do profissional do rádio, não vou para externa. Como se você ir para externa fosse ser se rebaixado ou ser menos do que os outros profissionais que estão no ar ali dentro do estúdio. Não, eu vejo como uma grande oportunidade de você aprender, de você ter vivências que talvez dentro do estúdio preso você não tenha. Então, ter ido para Brasília, cara, foi um grande achado para mim, um grande presente, e eu sou muito grato pela Clube FM
e depois disso, tudo que eu vivi dentro de outros projetos que eu passei dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional, sendo chefe de comunicação de deputado federal. Então, eu sou grato pelos 7, quase 8 anos que eu passei em Brasília. Para a galera que está iniciando na comunicação, o Tiaguinho, ele falou muito da externa, fazer externa. Ele fazia, pessoal, o carro, ele era o repórter do carro de promoção. Ele que fazia chamadas, os flashes das principais avenidas de Brasília, dos pontos comerciais externos, significa aquele cara, o cara que faz a externa é o locutor que faz a piruinha, Exatamente. o carro de promoção da rádio. Uma coisa que você falou que é extremamente importante, Thiaguinho, para a galera que nos assiste aqui, a importância, cara, de você se aceitar ou se permitir, ou permitir ser dirigido, cara. Isso é muito difícil, cara. E você compartilhou que isso fez você crescer bastante. Faz um recorte sobre isso. Qual a importância do cara se aceitar, ser dirigido, ter um diretor, ter alguém ali para estar orientando ele, cara? É de suma importância porque quando você está fazendo algo, isso não só no rádio, né? Quando você está desempenhando alguma função específica, você faz de uma forma muito própria ou de coisas que você aprendeu e você coloca aquilo ali como verdade. Quando você é dirigido, a pessoa, principalmente eu coloco aqui se a pessoa detém um conhecimento maior e tem um olhar clínico para isso, né? Não estou falando que qualquer pessoa vai ser importante na direção, mas você vai aprender com qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm o conhecimento. Por quê? Quando você está fazendo dentro do meu universo do rádio e da comunicação, eu faço algumas coisas que talvez aquilo não seja legal, que se eu for por outro caminho seja mais interessante. A pessoa que está me dirigindo, que no caso foi o Arthur Luiz, ele tinha esse conhecimento e ele poderia me orientar. Cara, Tiaguinho, tá muito legal, mas que tal você tentar fazer isso? Que tal você ir por esse caminho? Vamos fazer isso? Vamos tentar fazer diferente? Então eu acho que quando a pessoa está do lado externo, ela consegue ter um olhar mais aguçado, um olhar mais 360, e aí te dá alguns insights, te dá algumas ideias para que você aperfeiçoe talvez o que você tem de déficit, o que você tem de problema, ou para que você tente buscar um outro caminho e você cresça além do que você está ali fazendo. Então eu acho que se você se permitir ser dirigido, você vai ter um ganho assim surreal ao ponto de se tornar um profissional incrível, que foi o que aconteceu comigo. Não é me colocando como um melhor profissional, mas do que eu era ao que eu sou hoje, eu devo às direções e aos profissionais que me dirigiram, não só em Brasília, mas em outros lugares também. Aceitar ser dirigido, isso vai gerar crescimento em qualquer área. Você acredita nisso? E até nos profissionais, eu falei aqui do diretor, que é aquele diretor que não tem o conhecimento, que é aquele diretor ruim, mas até esse vai te ensinar alguma coisa se você estiver aberto e atento, sabe? A gente aprende a ter paciência e ser generoso. Exatamente. E é difícil, cara. É difícil você querer ser dirigido. Nossa. Principalmente depois que você já está um tempo no rádio. E isso eu aprendi, que todo profissional tem uma resistência ao novo, ao diferente e a ouvir. Porque ele já criou uma casca. Eu sei, eu sou o cara, eu já vivi tudo que eu tinha que viver e eu sei. E não. Hoje a comunicação, por exemplo, está vivendo um novo momento, e quando você se permite entender outras óticas, entender o novo, você se abre para esse mundo e não fica obsoleto, né? E vai poder continuar vivendo da comunicação e vivenciando e vivendo o que você ama fazer. É isso. Putz. Tiaguinho Santé, rede social, TH. Tiaguinho Santé, Thiago Santé. Pesquisa aí que você vai achar esse cara gigante da comunicação. Tiaguinho, cara, lá no Liceu você fez a rádio, a rádio interna do Liceu. Galera, cara, começar pequeno. Eu acho que essa é a lei da natureza. Exatamente. Significa acreditar na semente, né, Tiaguinho? Talvez você tá abrindo mão de começar como todos os grandes começaram, que é na garagem da sua casa, que é no carrinho de som do bairro, que é fazendo pacote no supermercado, que é ouvindo instrução. Tá aqui um exemplo, Thiago, o primeiro contato foi na rádio interna do Colégio Liceu. De repente você tá aí procrastinando ou querendo já começar na TV Globo, no SBT, e de fato não é isso. Jamais. Tem que ter aquele princípio de humildade, que a gente começa com uma semente.
é se colocar na condição de uma sementinha. E vai aparecer uma terra, que é uma pequena oportunidade, que pode ser aí que essa sementinha vai começar a querer explodir para o mundo, né, Thiago? Exatamente. Eu acho que é isso. Você precisa começar de algum lugar. Seja numa porta de loja, num trio elétrico, numa rádio comunitária. Aproveite as oportunidades, se conecte com pessoas, não despreze ninguém. Isso é muito importante. E as oportunidades, elas vão surgir. Eu vi lá, você falou jornalista e comunicador. Fala dessa parte do jornalismo. Eu via com um pouco de ceticismo quando eu comecei dentro do rádio e achava que eu precisava somente viver do rádio, né? E minha mãe sempre falava, vai fazer jornalismo, vai tentar alguma faculdade em alguma área. Opa, segura aí. A tua mãe enxergou essa parada? Enxergou. Ela já falou pra você dessa forma? Foi, vai fazer jornalismo, alguma coisa que tenha ligação com a comunicação, que eu acho que vai ser muito importante. E no início eu tinha isso que a gente tá falando agora, que acaba sendo uma direção ali que seus pais, que a sua mãe tá tentando te direcionar. Enxergou algo que você não tava? Não, ela tava muito com a cabeça muito fechada e achava que não. Vou só fazer o rádio aqui do jeito, no curso técnico e tá de bom tamanho. Mas com o tempo eu fui percebendo que, cara, eu preciso realmente entrar num curso superior, numa faculdade, para obter mais conhecimento, ampliar ali a minha visão. E isso foi muito importante. O jornalismo chega também numa época que eu entrei na Interativa, em que para você crescer, eles colocavam em um dos patamar ali para você crescer, ganhar uma grana a mais, ter um curso superior. Quanto mais você se graduasse, mais você poderia ter ali um salário melhor. Então, nessa junção desse todo, dessa busca do conhecimento, foi quando eu decido entrar na faculdade Araguaia para poder fazer jornalismo. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que os professores, principalmente porque a faculdade Araguaia era uma faculdade que tinha muitos profissionais que estavam inseridos no universo ativo, né? É uma das coisas que até não é julgando aqui a galera que vai fazer, eu acho que na UFG ou uma faculdade pública, mas eu acho que é uma parte ruim das faculdades públicas para essa vivência, porque eles focam muito no didático, mas não tem a vivência. Então, muitos profissionais que eu encontrei aí que saíram da UFG, eles reclamavam muito disso, né? A gente não teve profissionais que estavam na ativa, que vivenciaram, que eram repórteres. A prática ali, né? Exatamente. E eu acho que mesmo que os professores ali tentar fazer uma junção, de pegar um consultor de vez em quando, de fazer essa ligação. E a Araguaia, cara, ela tinha saía na frente nesse quesito por conta disso, porque todos os profissionais eram profissional que estava no Popular, era o profissional que estava na TV Anhanguera, o profissional que estava na TV Goiânia. Então, do rádio era o profissional que estava na TBC. Você estava a todo tempo vendo essas pessoas atuando. E elas estavam colocando em prática o que elas estavam vivendo no dia a dia. Não era simplesmente a didática, o teórico. O teórico ele é muito incrível, ele é muito importante, mas eu acho que muito mais do que o teórico, o profissional ele precisa ter uma prática, porque o que acontece? Eu via muito isso acontecer. Eu, enquanto profissional do rádio, porque eu entrei no rádio para depois fazer uma faculdade. Quando a gente ia gravar algum conteúdo, fazer seja de rádio ou televisão, quem era do rádio, tinha outras pessoas que também eram do rádio, acabamos saindo na frente por conta da vivência, da prática. E aí esses profissionais que não tinham essa vivência, quando eles terminavam ali a faculdade, eram poucos que conseguiam oportunidades, porque a faculdade não proporcionava, em alguns casos específicos, essa vivência. Já na Faculdade de Araguaia tinham vários desses profissionais que tiveram a vivência lá, que acabavam tendo oportunidade por conta disso, porque eles já tinham uma vivência e conseguiam ali executar o que fosse necessário em qualquer lugar. Muito bom. E para a galera que está começando na comunicação, ou pretende entrar para a área da comunicação, o Thiaguinho falou de faculdade, ele fez jornalismo e tal, mas existe o curso técnico de rádio. Uhum. E então você tem esse... Uma pena que aqui não tem em Goiânia, né? Uma pena que não tem em algumas capitais, em outras praças tem um curso técnico que você consegue fazer esse curso técnico e tirar um registro profissional chamado na Delegacia Regional do Trabalho. Ele chama de DRT, mas o DRT ele vale para qualquer profissão, né? Vale para rádio, vale para TV. Se você consegue fazer um curso técnico, você vai tirar essa carteira de motorista do comunicador para você atuar em rádio e TV no Brasil. É legalizado, isso aí foi aprovado.
Então, se você quer entrar no SBT, na Globo, na Bandeirante, numa rádio grande, se você tem essa carteirinha, esse registro, você tendo a habilidade, a capacidade, você entra. Exatamente. Agora, obviamente, para você se tornar um profissional mais pesado no mercado, óbvio que com curso superior de jornalismo, você vai conseguir uma atenção maior das grandes emissoras, mas o técnico, ele resolve já essa sua necessidade de começar, de mostrar o seu trabalho em uma emissora. Tem algumas emissoras que já perguntam, você tem a DRT? Se você não tem, às vezes você nem faz o teste, você nem senta lá para falar do teu trabalho. Então é importante, mais do que isso, você tem que ter a capacidade técnica, a habilidade de se comunicar bem, porque muitas das vezes, se você tem essa capacidade de se comunicar bem, você pode ser selecionado e ganhar para aprender. Exatamente. Tem emissoras que, pelo seu talento, pelo seu potencial, pela sua força de vontade, pela sua humildade, ela abre a porta para você e te oferece e paga todo o teu estudo. A exemplo, vamos citar aqui, TV Globo, na área de arte cênica, cara, para ser um ator, lá tem as oficinas. Se ele viu o talento no Thiaguinho, ele vai levar o Thiaguinho e vai pagar o hotel pro Thiaguinho, em Copacabana, e pagar todos os cursos necessários. Então, o importante é mostrar a tua cara, porque de repente você tem talento, mas não tem grana para pagar a faculdade. O teu talento vai abrir portas para você conseguir pagar os custos aí da sua formação. Não é isso, Thiago? Exatamente. E uma dica aqui, porque hoje eu percebo, conversando com diretores, donos de emissoras, que tá bem escasso de profissional, né? E quando eu falo, você tem muitas pessoas, mas não tem bons profissionais. Os bons profissionais é sobre isso que a gente tá falando, que tem repertório, que sabe se comunicar, que tem um potencial de ser lapidado, porque necessariamente não precisa estar pronto, né? Mas a pessoa tem uma capacidade ali para poder evoluir, crescer. Então, tá faltando profissionais. Se você gosta de comunicação, vá para a leitura, vá buscar conhecimento. É igual eu falei, é uma pena que aqui não tenha tantos cursos, né, técnico, mas São Paulo você tem, que é o Senac, Rádio Oficina, você tem Rádio e TV, que é um curso superior também que vale, e você tem o próprio jornalismo que acaba ajudando também. E como no caso que você citou aqui, se a emissora vê um grande potencial nessa pessoa que quer entrar, é possível também ela colocar lá dentro sem o DRT e trabalhando isso. Assumir toda a responsabilidade. E linkar junto com o sindicato. E aí o sindicato, de vez em quando, até mandar um abraço pro Miguel, eles sempre fazem alguns cursos, né, para poder credenciar esses novos profissionais que as emissoras já colocaram dentro ali do seu efetivo ali profissional. Então, não é impossível, mas você precisa ser um pouco além do comum para essa emissora querer investir nesse sentido e formar você e bancar até o seu DRT. Antes de você bater na porta, de repente, se você pega uma consultoria com quem já chegou lá, isso vai ajudar muito, tá? No passo a passo. Thiaguinho falou muito de repertório, moçada. O que impressiona um diretor de emissora, seja rádio ou TV... Não é a voz mais, já passou a época da voz. É a sua capacidade de se comunicar com clareza, tá? E o repertório você adquire praticando leitura, fazendo essas conexões com pessoas que chegaram, tá? Muita leitura, isso para ampliar, melhorar o seu vocabulário, ter repertório, ter história. Então, quem comunica bem... impressiona. Muitas das vezes, esse profissional que você está vendo na televisão, de repente ele não tem o curso superior, mas ele tem a vivência. Exatamente. E ele tem o técnico, e ele tem o repertório, porque ele fez viagens, leituras, de tanto fazer as repetições e ouvir as instruções, ele conseguiu chegar a essa comunicação que impacta em qualquer ambiente. E é isso, né, Thiago? Exatamente. Eu acho que se você quer começar e às vezes não tem uma oportunidade, comece como eu comecei, né? Começa a fazer da sua casa uma rádio ali, a buscar ouvir os profissionais que você acha que são os profissionais que mais chegam próximo daquilo que você quer ser. Eu acho que você não vai copiar, mas você vai se identificar com aquele profissional,
você vai colocar ele como uma grande influência. E a partir das repetições, que é o que você falou, você vai começar a criar sua identidade. Não é feio você, às vezes, copiar algumas coisas da pessoa até que você crie a sua própria identidade. Então, ouça outros profissionais que você se identifica, e eu tenho certeza que isso vai ser uma grande porta para você começar aí daqui a pouco, entrar no rádio. Muito bacana. Dá um abraço, mandar um abraço pro Miguel, né? Miguel do sindicato. Exatamente. Pessoal, geralmente em cada estado tem um sindicato nessa área da comunicação, para você se informar e entender o passo a passo como você vai adquirir a sua carteira, a DRT, que vai te habilitar a participar de qualquer processo seletivo, qualquer teste em emissoras de rádio e TV. Então procura o sindicato aí no seu estado. Em Goiás tem o Miguel, tem o Sindicom. Perto ali do Tatico. Exatamente. Perto ali do Paranaíba, do Mutirama. Lá perto. Vamos trazer o Miguel aqui. Boa. Vamos trazer o Miguel. Miguel, queremos você aqui. E aí, quando o Miguel vir, vou convidar novamente o Santé. Combinado? Na hora, combinado. Então, fechou. Moçada, você que está nos assistindo aí, é uma honra ter o Thiago Santé aqui. Eu conheci o Thiago já tem mais de 15 anos. Já tem tempo. Muitos anos. Eu sempre acompanho o Thiago e ele é uma inspiração, porque ele faz coisas inusitadas e tal. E vamos rodar o Brasil, Thiaguinho. Fala as cidades aí que você... Vamos fazer um recorte aqui das cidades que você fez um pequeno estudo ali e conviveu. Esse ano eu acho que foi o ano que eu mais fui. Já tem um tempo que eu viajo, né? Geralmente eu viajava 2, 3 vezes aí, uma vez no ano. Mas esse ano foi o ano que eu viajei em todas as regiões. Não tô falando que é em todos os estados. Então vamos lá. Cidades que você lembra aí que o Thiago passou e... Esse ano, especificamente? Então, eu comecei por Mato Grosso, né? Ali a região de Ribeirão Cascalheira. Tá. Foi onde eu passei a virada e o início de janeiro. E em janeiro eu fui para Santa Catarina e fiquei quase 20 dias entre Navegantes, Balneário Camboriú, Joinville, a cidade ali onde tem a Oktoberfest, Blumenau. Então conheci toda aquela região ali, que eu já conhecia na verdade, mas voltei e tive algumas vivências. Tá. Aí voltei de Santa Catarina, fui para o Nordeste. No Nordeste eu fiz Recife, Olinda, Porto de Galinhas, Maragogi. Tem uma outra cidade dentro da região de Alagoas também que eu fiz. Aí depois do Nordeste eu voltei para o Mato Grosso, fui para Cuiabá. Dentro de Cuiabá eu fiz também a cidade de Poconé, Mimoso, que engloba o Pantanal, o Grande Pantanal, que é um lugar incrível, inclusive. Se você um dia quer conhecer um lugar que tem muita água, muito jacaré, muita onça, é um lugar que eu aconselho de você ir, que é o Pantanal Mato Grossense. Lugar, assim, esplêndido, com muita vida, muito pássaro. É um lugar que você vai realmente, assim, ficar encantado, porque a cada lugar que você passa de carro é uma ponte, porque é muita água mesmo. Principalmente na época ali na transição saiu da chuva e tá entrando na seca. E aí depois do Pantanal, deixa eu ver pra onde eu fui aqui. Não sei se eu já fui direto pro Pará. Aí eu fui pro Pará. No Pará, no norte, eu fui pra Alter do Chão. Que Alter do Chão você chega através de... Como é que é o nome da cidade ali? Alter do Chão, pra quem não sabe, é onde tá os 2 maiores aquíferos do mundo. O Guarani e o Alter, que são 2 aquíferos que conseguem abastecer o mundo por 200 anos, de tanta água que tem. Então o nosso mar amazônico é de água doce, né? Faz parte da Amazônia e tá ali dentro do Pará. E ninguém segura o Brasil, então? Ninguém segura. Cara, é um lugar incrível. Se você falar assim, qual é o lugar mais incrível que você foi esse ano? Alter do Chão. Água, barato, as pessoas são incríveis. Inclusive as pessoas lembram muito, eu acho que aquela região é uma galera que parece muito índio, porque eu acho que teve a transição ali da população junto com o branco, e aí você percebe que eles eram índios, né, os ribeirinhos, que se tornaram não mais ali índios, mas que são agora pessoas que estão inseridas na população. E aí depois de Alter do Chão, que foi o lugar, eu passei por Belém também, né, ali dentro do norte. Depois do norte eu fui para Foz do Iguaçu, dentro do Paraná. Aí dentro do Paraná eu conheci as Cataratas do Iguaçu, fui pro Paraguai, que
onde a galera vai para comprar, e realmente fui lá e eletrônico compensa, foi muito bacana, porque eu consegui comprar algumas coisas que eu queria. E conheci um pouco do Paraguai, mas eu acho que não é... Se você quer conhecer o Paraguai, ele não é o melhor lugar, porque é um lugar de compras e tem muito brasileiro, junto com os próprios paraguaios, mas é um lugar, se você quer comprar, é incrível. E Foz do Iguaçu é um lugar muito bacana para se conhecer. Fui para o Rio de Janeiro também, e foi uma experiência bacana, também onde me trouxe algumas reflexões, porque eu tenho uma irmã que mora no Rio de Janeiro, meu pai é do Rio de Janeiro, né? Meus irmãos, 2 irmãos são cariocas e outros irmãos que eu tenho. E aí eu fiquei na casa da minha irmã. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ficar na casa dela, porque sempre que eu fui eu ficava em hotel e eu não tinha uma vivência com a minha irmã. E aí nessa vivência que eu tive, ela mora num lugar que fica entre 2 comunidades, cara. E foi uma experiência que eu ouvia tiro todos os dias. E foi onde eu falei, cara, que louco, né? O quanto as pessoas são obrigadas a se acostumar com algo que não é comum. O que não é comum se torna comum para elas porque faz parte da vivência delas, elas não têm o que fazer, elas são obrigadas a conviver com aquilo todos os dias. Então, tiroteios de um lado, tiroteios de outros, sejam de facções, comando com TCP, com amigo dos amigos ou com milícia, em alguns momentos a polícia subindo. E aí eu cheguei a perguntar para minha irmã, poxa, isso se torna para você normal? Se torna normal até certo ponto, mas em vários momentos ela se indaga de um dia se mudar de lá, não sair do Rio de Janeiro, que é onde ela viveu, cresceu, mas ir para uma região dos lagos que talvez tenha um pouco mais de decência, né? Que não vai ser perfeito, mas vai ter um pouco mais de decência, não é um lugar que você vai ouvir todo dia tiroteio, que você vai conviver com a criminalidade tão forte. Então o Rio de Janeiro me trouxe essa reflexão de enquanto eu sou privilegiado de morar desde Brasília, Goiânia, quando eu morei em Jaraguá, Goiás também, de ser lugares seguros, de ser lugares que por mais que às vezes você vai ser roubado, vai ter um criminoso ou outro, mas você não vive com aquela constância de como é que vai ser amanhã. Então o Rio de Janeiro me trouxe essa reflexão. Aí muito depois bom. De tudo isso eu ainda fui para Bonito, no Mato Grosso do Sul. A partir de Bonito eu conheci ali os rios, o rio, por exemplo, o rio mais transparente do Brasil e o terceiro do mundo tá lá dentro de Bonito. Fiz várias flutuações, conheci algumas cavernas. Eu acho que é isso, foram esses lugares aí que eu me lembro agora, que eu me recordo que eu fui até o momento. E Goiás, né? Que eu fui em várias cidades aqui do interior, fui para o lado aqui de Rio Verde, fui pro lado da Chapada dos Veadeiros e conheci alguns lugares que eu não conhecia dentro de Goiás também. Então aí no total foram, juntando tudo, mais de 11 viagens que eu fiz esse ano. Senhoras e senhores, essa foi mais uma edição do Hora do Improviso com Dorival Ventura. E esse convidado mais que especial, Thiago Santeu, TH, Thiaguinho, jornalista, comunicador, historiador, cara super do bem e mentor também. Se você quer aprender sobre como começar no rádio, especificamente no rádio, entre em contato, eu vou deixar aqui o contato do Santê. Nós vamos marcar um encontro com o Santê, o almoço com o Santê, hein? Que é isso? Bora marcar, Thiaguinho? Vamos selecionar alguns jovens que querem começar na comunicação. É mentoria paga, pessoal. Por que é mentoria paga? Porque o de graça você nem vai honrar com o compromisso. Você nem vai lá no almoço, ou você nem vai entrar aqui na sala de podcast. Por isso que tem que ser pago. Paga pelas informações, porque de graça você não vai acreditar. Então já estou te dando a dica. Se você quer adquirir conhecimento, começa a pagar pelo conhecimento, tá? Porque de graça você não vai. Isso já aconteceu comigo. Eu já convidei várias pessoas. Por isso que para entrar aqui no Hora do Improviso, tem que pagar. Tá certo. O Thiaguinho pagou pelo conhecimento. O Thiaguinho, a moeda mais valiosa é o conhecimento e o tempo. Então o Thiago pagou aqui com o conhecimento dele, ele compartilhou e ele acabou pagando para participar do podcast. Entrar aleatório aqui, você tem que entrar em contato comigo, tem que ter um network muito forte com o Dorival Ventura para você entrar. Do contrário, você tem que pagar. Manda um WhatsApp para mim, que vou deixar na descrição do vídeo. E é isso aí, moçada. Thiaguinho, muita coisa para perguntar, cara. E para fechar esse nosso bate-papo aqui, você falou do seu pai, cara. Você encontrou o teu pai? Reencontrei meu pai, né? Reencontrou meu pai teu não foi pai? não foi presente na minha vida, nem na vida dos meus irmãos. Mas sabia que isso é o que menos importa? Sim, porque claro. O que mais importa
foi esse encontro do teu pai com a tua mãe e esse chamado de te colocar no mundo. Precisava exatamente. colocar esse cara no mundo. Porque assim, essa parada, eu acho que o início é importante e o final. Porque no meio, nessa jornada aqui, virão os obstáculos. Sim. Né, Thiaguinho? Agora, o início, o ponto de partida e a chegada aqui, que é legal. O como começou e o final. Porque no meio vai ter dor de barriga. Vai. E eu fiquei feliz, cara. Então você encontrou os outros irmãos. Encontrei, conheci minha sobrinha. Putz, que massa, E cara. isso é o que mais importa pra mim, sabe? Não tem como você Foi um alívio. recuperar o tempo Não perdido. tem, não tem. Mas você se conectar com pessoas que não tem nada a ver do que aconteceram, das coisas que você teve que viver, é muito importante. E por isso que eu decidi ir nessa temporada, ficar lá com a minha irmã, me conectar com a minha sobrinha, ter essa vivência. Eu acho que isso é muito importante. E perdoar também é muito importante, que eu acho que mais do que para a pessoa que você está perdoando, é para você seguir livre, para você seguir firme. Pancada, hein, Thiago? E bem, eu acho que é isso, é sobre isso a vida, né? É você se dar oportunidades, se perdoar quem precisa receber o perdão, para que você continue a sua vida sem mágoa, sem nenhum problema e sendo feliz, que eu acho que é o mais importante. Então eu reencontrei meu pai, eu perdoei, eu não tenho aquela conexão, por mais que eu tenha perdoado, mas isso foi importante para seguir em frente. Ele sabe da tua existência e você sabe da existência dele e da importância também, cara. Sim, eu só queria deixar aqui registrado que quem foi realmente meu pai foi meu padrasto, né, o José Marinho, que Sim. sempre foi o meu incentivador, que foi meu patrocinador, inclusive no meu curso de rádio ele bancou e muitas coisas aí do meu início. Então ele, por mais que eu não o chame de pai, ele é o meu verdadeiro pai, junto com a minha mãe aí, que foi por um bom tempo também mãe e pai. Então vamos lá. Senhor José Marinho e a sua mãe? Aldira. A dona Aldira e o seu José Maurinho, parabéns aí pela educação. Vocês têm um filho de ouro e é um cara que em qualquer momento nessa tua jornada, aonde você estiver, saiba que tem um cara que te respeita pra caralho e que em vários momentos você me ajudou a ficar mais animadão, cara. Pô, fico feliz. Você pode contar com um amigo, mesmo que você não queira ser meu amigo. Jamais mas quero. Conta com a minha amizade, com a minha lealdade, e eu serei, nesse planeta Terra, um defensor do Thiago Santé. Fico grato. Pode contar comigo, cara, independente de qualquer coisa. Eu reconheço você como um grande caráter, um grande ser humano, um grande profissional e um cara que inspira muita gente. Fico feliz, agradeço e saiba que é recíproco também, pode contar comigo. Você é um cara que, como eu te mandei a mensagem, tá sempre aí pela comunicação, sempre com ideias novas e sempre incentivando outros colegas e outros profissionais. Então, você merece o mundo com esse projeto e com outros projetos seus. Sou seu fã. É isso aí. Vai lá no Atacadão, Flamboyant, Jardim Goiás. Lugar de comprar barato. Tiaguinho. Obrigado, cara. Grande abraço, cara. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, galera. Valeu.